Fala pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai assistir e reagir ao vídeo do Chris Bumstead. Para quem não conhece, é o expoente máximo aí do fisiculturismo da categoria Classic Physique. E é muito legal a gente ver como que é uma dieta de um fisiculturista em cutting, né? Numa dieta de emagrecimento para eles, onde eles estão tentando perder o máximo de gordura, ficar o mais seco possível, mantendo a maior quantidade de massa magra. Vocês podem ver que ele está há 6 semanas do Mr. Olympia, que é o maior campeonato de fisiculturismo do mundo. E ele come mais ou menos 2.700 calorias, o que é muita caloria para um déficit calórico, tá? Mas pro tamanho dele é uma quantidade muito baixa. Vocês vão ver que ele é bem alto, se eu não me engano ele tem 1,87m, 1,88m por aí. E ele é muito pesado e tem muita massa magra, né? E para você conseguir manter essa massa magra, você ainda assim, mesmo em cutting, precisa comer quantidades muito maiores. Então vamos lá. Ele fala aqui que basicamente o que ele utiliza é aveia, ovos e algumas panquecas proteicas que ele faz. É muito legal você perceber que não tem essa frescura, né, que muita gente coloca nas dietas, assim, você tem que usar sal rosa e não sei o que. Não, o cara ele é o expoente máximo do esporte e ele utiliza alimentos normais que tanto eu quanto você podemos utilizar e às vezes a gente, né, deveria e deve estar utilizando. A aveia, por exemplo, é um alimento muito bom para essas fases de emagrecimento, porque tu consegue manter a maior saciedade, né, e sentir menos fome. E essa proteína em quantidades maiores também é muito importante, porque faz com que você aumente o efeito térmico do alimento, então você gasta mais calorias para fazer a digestão dessa proteína, e você também tem um efeito mais sacietogênico, ou seja, de saciedade com maior consumo de proteínas. Ele ainda adiciona um scoop de whey ali isolado dentro dessa fórmula de panqueca que ele está fazendo, dessa receita, né? Para dar a maior quantidade de proteína, porque provavelmente ele precisa de quantidades muito altas de proteína. Olha que legal, gente. Ele está usando um purê de abóbora. Gente, 120 gramas tem 40 calorias. E ele utiliza para aumentar o volume dessa refeição, aumentar a quantidade de fibras e, consequentemente, diminuir a fome que ele sente durante essa fase da preparação. A abóbora é um alimento muito legal de você usar em dietas de emagrecimento, porque ela traz realmente uma quantidade de fibras muito altas e uma baixíssima quantidade de calorias. Esse sprayzinho ali que ele usou de óleo, provavelmente é um azeite de oliva ou um óleo de coco, não consegui perceber exatamente qual é, mas quando você usa o spray, a quantidade de calorias que você acaba utilizando são muito poucas, né? Coisa que não acontece normalmente quando você utiliza ele normal, né? Claro, eu não estou falando que você precisa do spray, mas dessa forma você evita de exagerar na quantidade de calorias e na fase que ele está e no nível do esporte que ele está, qualquer errinho custa muito caro. Esse maple syrup que ele usa, ele é canadense, né, gente? É basicamente o mel deles lá. Aqui no Brasil é super caro, mas o que eu percebo que ele está utilizando é uma quantidade pequena. Eu não sei se isso que ele está utilizando é o maple syrup normal, que tem bastante carbo, né, bastante glicose, frutose, ou se é um zero açúcar. Ali, ó, tem 619 calorias, 54 gramas de carboidratos, 64 de proteína, 14 de gordura. Uma refeição enorme para a primeira refeição. Para uma pessoa normal já é muita comida, mas para o tamanho dele, como vocês podem ver aí, é pouca comida, né? Geralmente, pessoal, a primeira refeição do dia ela tem que ser mais reforçada, ela é muito importante para regular os nossos hormônios e também para fazer com que você sinta menos fome ao longo do dia. Basicamente, o que ele está utilizando aí nessa refeição são 200 gramas de arroz branco e 180 gramas de peito de frango. A esposa dele, se eu não me engano, ela é nutricionista ou ela estuda nutrição e ela organiza a alimentação dele sem óleo e tal, mas ele diz que ela consegue tornar essa alimentação muito gostosa com temperos. Isso é muito importante, cara, porque assim, nessa fase que ele tá, gente, é aquilo que eu falo para vocês. Nessa fase não pode haver erros e qualquer quantidade de caloria além dentro do plano alimentar desses caras acaba não sendo interessante, ó.
tem 450 calorias essa refeição dele, que também é uma refeição grande, mas como eu disse para vocês, para o tamanho dele, essa quantidade de calorias total que ele tem no dia é muito baixa. Mas perceba que ele está utilizando fontes normais de carboidrato, arroz branco, todo mundo pode utilizar, e está usando peito de frango normal, que todo mundo pode utilizar. Tu viu que ele colocou alguns vegetais ali também dentro, que são muito importantes para a saciedade, e é importante você entender que mesmo nessa fase, comendo maiores quantidades de refeição, ele ainda sente muita fome, e ele fala sobre isso porque o teu corpo ele tenta fazer aquela regulagem, né? Imagina que a gordura é o seu estoque de energia, então quando você perde muita gordura, para o seu corpo é um alerta que você não está conseguindo comer, então ele tenta se regular, aumentando o seu apetite para fazer com que você coma maiores quantidades. Só que como esses caras eles têm um mindset muito forte, você percebe que ele consegue manejar essa fome, consegue manter por longos períodos essas dietas de restrição calórica, e isso faz com que ele consiga realmente ficar muito seco. Nessa refeição, então, ele come batata e turkey. Turkey é tipo o peru deles lá. E basicamente ele é como se fosse um frango na quantidade de proteínas, só que ele acaba sendo mais saboroso pelo que eu vejo assim o pessoal falar, né? É um jeito de você variar a proteína. É importante você dar uma variada na proteína de vez em quando para não cair na monotonia e também para você deixar as coisas um pouquinho mais gostosas. E ele utilizou esse molho ali, provavelmente é um molho zero, então se for um molho de pimenta, praticamente não tem calorias. E ele jogou ali em cima da comida dele. Batatas são extremamente interessantes em dietas de emagrecimento, porque elas conferem um volume muito grande com pequenas quantidades de caloria. Então é muito bom para quem está comendo, entre aspas, pouco, porque você consegue adicionar muito volume e trazer muito mais saciedade. Então, pelo que eu percebi, esse daqui é o pós-treino dele. Ele tem 434 calorias, mas é interessante que agora ele variou a proteína. Então, ele usou uma proteína de mais lenta absorção. Pelo que eu percebi, ele está utilizando peixe nessa refeição, alguns vegetais e também arroz. E tudo isso em conjunto, quando você coloca uma proteína com mais gordura, faz com que a absorção dos outros nutrientes seja mais lenta. E isso faz com que você demore mais tempo para sentir fome novamente. Então vocês podem ver, cara, que basicamente toda a estratégia dele gira em torno de você, claro, entregar as calorias e os macros que ele precisa, mas também de reduzir a fome dele durante o dia. Muito legal ele tá mostrando esse sorvete proteico que ele faz, que ele coloca um pouquinho de chocolate meio amargo, leite de amêndoas, mas ele fala que tem como você utilizar outros tipos de leite, tipo leite de arroz também. Ele congela e utiliza como uma das refeições dele, onde ele precisa consumir menores quantidades de carboidrato. E também para matar essa vontade de comer doce, ele faz essa roupagem diferente na alimentação. É muito importante, pessoal, você ter a capacidade de organizar os alimentos de uma forma que torne ele atrativo para você comer. Essa aqui ele disse que é uma refeição já não tão feliz dele, né? Que é menor do que a última refeição de comida mesmo dele, então são 200 gramas de peixe e 150 gramas de arroz branco, com alguns vegetais e aquele mesmo esquema. Então é aquilo, né, gente, que eu sempre falo pra vocês, é consistência. O cara tá fazendo isso por um longo período e vocês vão perceber que no show, né, quando ele for competir, ele vai estar extremamente seco, ele já tá muito seco e isso é muito legal. Então, basicamente, ele fala que nessa refeição ele só vai comer proteína, porque ele está em uma restrição de carboidratos, né? Ele está reduzindo a quantidade de carboidratos. Ele só vai comer 200 gramas de carne vermelha. Carne vermelha tem uma digestão mais lenta, então faz com que ele acabe demorando mais tempo para sentir fome. É uma outra forma de você conseguir reduzir a fome, colocando a proteína que já tem esse efeito sacietogênico que eu falei para vocês. E também utilizando um novo tipo de proteína dentro da refeição, né? Mas basicamente isso é uma refeição bem triste, né, cara? Você só comer carne e pronto. E ele tá mostrando essa quantidade de carnes e ele disse que ele comeria tudo isso sem problema nenhum, mas que ele segue realmente aquilo que ele precisa. Então você consegue ver esse mindset que todo atleta tem de realmente ter a capacidade de comer somente aquilo que precisa. Então, basicamente, essa é a quantidade de calorias que ele comeu por dia, 2.730. Como eu falei para vocês,
para muitos de nós já é uma quantidade muito grande, às vezes é uma quantidade até de booking de muitos de nós. Só que como ele é muito alto e ele tem muita massa magra, e ele é acostumado a comer grandes quantidades de caloria, muito mais do que isso, você percebe que se torna muito penoso para esses caras comer tão pouco assim e ter o nível de treinamento e de exigência que eles têm. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou dessas análises de dieta, deixa aqui nos comentários que eu trago novas para vocês. Não esquece de deixar o seu curtir, de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tamo junto, pessoal. Valeu!